talvez uma das respostas que surgiu aí nesse repensar sobre a vida, né? Não fumar, não cheirar, não matar, né? Aquelas respostas tradicionais que nós conhecemos. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pecado é tudo que nós fazemos que está contrária à lei de Deus. E aí quando a gente pensa isso nas inúmeras leis de Deus, talvez você já tentou ler a Bíblia toda num ano. E aí talvez, via de regra, você acabou parando e patinando em Levítico. Você não conseguiu sair daquele livro ali porque são muitas leis, que para nós algumas leis não fazem muito sentido, né? Então, nessas inúmeras leis, o pecado ele surge dentro daquilo que nós violamos, naquilo que nós não praticamos na lei do Senhor. E aí, gente, quando nós começamos a entender a lei de Deus, a gente começa a pensar assim, essa lei de Deus aqui eu já pratiquei, essa aqui não. E aí, de forma muito sutil, vem um grande perigo, que é a comparação. A gente começa a olhar para o lado e falar, você não praticou aquele mandamento de Deus lá, você não obedeceu a Deus. Eu, por outro lado, eu obedeci. E aí, no nosso coração orgulhoso, vem lá o nosso pensamento, eu sou melhor do que fulano. Porque, afinal de contas, eu nunca pratiquei esse pecado tão feio que ele praticou. Então, de forma sutil, acaba vindo a comparação. E na Bíblia existia um povo, né, tinha os fariseus, eram uma seita, uma linha religiosa, né, política também. Tinha os saduceus, tinha os essênios, e um desses grupos, eles chegaram para Jesus, uma dessas pessoas, e perguntaram para Jesus, qual que é o maior mandamento da lei? Jesus, eu quero ir para as cabeças. Jesus, se tem várias leis, eu quero praticar aquela que é mais importante. Beleza, Jesus? E aí Jesus dá uma resposta surpreendente, revolucionária, transformadora. E sobre essa resposta que nós queremos meditar nessa noite. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. A palavra do Senhor, a partir do versículo 34 até o 38, diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus, né, esse grupo religioso da época, sem respostas, um outro grupo, né, os fariseus, se reuniram. Um desses fariseus era perito na lei e pôs Jesus à prova. Veja só, pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento da lei. O maior mandamento da lei, então, que Jesus apresenta para esse homem é amar a Deus. A resposta de Jesus, então, mostra para ele que Deus não está preocupado com regras. Talvez na cabeça desse homem eram regras. O que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. E aí Jesus fala que o maior mandamento é amar. Quando você pensa em amar, quando você ama alguém, o que vem à sua mente? Você ama a pessoa, o que você acaba fazendo por ela? Você serve ela, não serve? Você cuida dela, você protege, você é bondoso, você é gentil, porque você ama esta pessoa. Mas vamos pensar num objeto também? Vamos pensar no carro? Os homens amam carro, não amam? Tem mulheres que amam carro. E aí os homens, né, e quem ama carro, as mulheres aí, elas olham para o carro, as pessoas olham para o carro, vê se está tudo limpinho, passa o dedo para ver se está com pó, tira o pó, passa a cera, lava o carro, cuida mais do carro do que da mulher, né? Então embeleza o carro, passa perfume no carro, passa cera no carro. As mulheres gastam com salão de beleza, os homens gastam na mecânica, para deixar o carro zerinho, funcionando, né? Vira para a esposa: está ouvindo esse barulhinho no carro aqui? Está ouvindo? A mulher não está ouvindo nada, ela não percebe, porque o coração do homem está ali no carro.
Ele ama aquele carro, ele quer cuidar do carro. Ele fica extremamente chateado e aborrecido se alguém risca o carro dele. Se alguém bater no carro dele, ele perde o sentido da vida, porque ele ama, ele cuida, ele trata com bondade, ele pensa no carro. E amar, eu gostaria que você pensasse então amar como relacionamento. Amar não como cumprimento de regras, mas amar é se relacionar. Quando você ama alguém ou ama alguma coisa, você se relaciona com ela. Ok? E aí Jesus falou para esse perito da lei que o maior mandamento é amar. Só que amar o quê? O quem? Amar a Deus. Amar a Deus, amar o Senhor, amar o seu Deus. É se relacionar então com Deus. É querer passar tempo com quem? Com Deus. É não ver a hora passar de estar conversando com Deus. Esse é o mais importante. Eu gostaria que você pensasse em algo agora que você gosta muito de fazer. Muito, tá bom? Pode ser dormir, pode ser comer, pode ser fazer atividade física, pode ser assistir televisão, pode ser conversar com alguém, mas pense em algo que te dá muita alegria, muita felicidade, muito prazer. Pensou? O nosso amor ao Senhor não pode estar abaixo desse amor por essas pessoas ou estas coisas que nós fazemos. O Senhor Jesus nos chama para amar a Ele acima de todas as coisas. É o maior mandamento. É para viver para o Senhor. É conhecer a Deus. Conforme mais eu conheço a Deus, mais eu me relaciono com Deus. Porque o nosso Deus não nos decepciona. Você já se decepcionou com alguém em algum relacionamento? Você já teve decepção amorosa? Você já se frustrou com alguém? Você já se frustrou com igreja? Você já se frustrou com pastor? Você já se frustrou com irmãos em Cristo? Mas Deus não nos decepciona. Eu lembro uma vez quando eu tinha 17 anos, passei uma grande decepção com um amigo. E aí eu fui para o quarto, fechei a porta e conversando com Deus naquele desespero, em lágrimas, triste, aborrecido com aquela situação, eu falei: Deus, de fato, só existe uma pessoa que é amiga, e essa pessoa é o Senhor. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos decepciona, o Senhor está sempre de braços abertos para nós recomeçarmos. E Deus me ensinou naquela situação que a minha esperança, a minha expectativa deve estar no Senhor. Não coloque a sua esperança nas pessoas, porque elas te magoam, elas te ferem. Coloque a sua esperança no Senhor. Ele é a nossa esperança. Então, conforme mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos relacionamos com Ele. Eu gostaria que você pensasse no casamento agora. Quando você está casado, e alguns vão casar aí, né? Amém? Alguns vão casar ainda. Gente, se não casar aqui na terra, vai casar com Jesus, fica tranquilo, mas o teu casamento vai sair, cedo ou tarde ele sai, tá bom? Pense no casamento agora. Quando você ama alguém, seu cônjuge, você quer gastar tempo com ele. Vamos assistir um filme junto? Vamos deitar juntos? Vamos dar uns beijinhos? Vamos, né? Fazer uns carinhos um no outro aí? Vamos gastar tempo juntos? Vamos sair para comer? Vamos sair para tomar um sorvete? O que você gosta? Eu gosto do refrigerante tal, gosto do suco tal, gosto da bebida tal. Aí a pessoa traz, porque ela está se relacionando, ela está servindo. E à medida que você então se relaciona com a pessoa, você está cultivando o amor. Olha que interessante, você ama, você se relaciona. Na medida que você se relaciona, você gasta tempo com a pessoa, você está cultivando, está aumentando o seu amor, a sua admiração, a sua contemplação pela pessoa. No amor, não vai ter aquela distância. Eu amo alguém, mas não quero vê-la perto. Não quero nem ver, eu perdoei a pessoa, mas não quero nem vê-la pintada de ouro na minha frente. Já ouviu isso? O amor não existe isso. O amor se relaciona. O amor está próximo. O amor conhece.
O casamento, ele não pode estar baseado no sexo. O casamento não pode se basear no dinheiro, na segurança, na proteção. A base do casamento é o amor. Porque talvez um dia o sexo vai diminuir, talvez um dia a beleza vai ir embora, o dinheiro vai sumir, a casa vai perder, mas o casamento deve estar baseado no amor. E com Deus, irmãos, com Deus é da mesma forma. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu quero estar perto de Deus, eu quero pensar em Deus, eu quero sonhar com Deus. Eu lembro uma vez quando eu era criança, que eu sonhei, o melhor sonho da minha vida foi esse, quando eu sonhei que Jesus estava voltando. E eu lembro do quarto onde eu estava, né? Eu lembro das paredes, eu lembro da cama, e eu lembro que Jesus me chamou para ir para o céu. Gente, eu acordei aquele dia assim maravilhado. Foi o melhor sonho da minha vida. Quando a gente ama a Deus, nós estamos pensando em Deus. Eu quero fazer um teste com você agora. Qual que é o seu primeiro pensamento ao acordar? Você acordou, você abriu os olhos, qual que é o seu primeiro pensamento? Nós estamos aqui como pecadores, ok? Perfeito é só Jesus. Só Jesus. Quem aqui, quando acorda, a primeira coisa que pensa é: cadê meu celular? Levanta a mão aí. Olha aí, temos algumas pessoas aí. Quem é que pensa assim, ó? Trabalho. Primeira coisa que vem na cabeça é trabalho. Levanta a mão aí. Quem é que a primeira coisa que pensa é comida? O que eu vou comer? Levanta aí. Né? Gente, que belo seria se o nosso primeiro pensamento fosse quem? O Senhor. Deus, obrigado pela noite tão maravilhosa que o Senhor me deu hoje, Senhor. Obrigado porque eu tenho uma cama onde eu posso repousar, tenho um ventilador sobre o meu teto ou no meu quarto, eu tenho um ar-condicionado. Senhor, obrigado porque eu tenho uma coberta, obrigado porque eu descansei, obrigado porque o Senhor cuida de mim enquanto eu estou dormindo, obrigado porque a minha casa não foi assaltada. Senhor, obrigado pela minha casa. Senhor, obrigado porque o Senhor me dá condições de pagar o aluguel da casa que eu moro, que não é minha, mas obrigado porque o Senhor me deixou trabalhar e agora eu consegui descansar. Primeiro pensamento em Deus. Amar é se relacionar. Amar não é cumprir regras. Amar é se relacionar. E aí Jesus falou: ame o Senhor o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor com vontade, ame ao Senhor com intensidade, ame ao Senhor. Você, talvez algum dia na sua vida, você já veio para a igreja e não quis ter vindo. Não aconteceu isso? Ou o cônjuge falou para ir, ou o pai falou para ir, ou o filho falou para ir, você tá bom, eu vou. Aí vem, não entende nada, passa calor, né? Vai embora, vai mais pecador do que veio, né? E aí a gente não amou o Senhor com intensidade, com devoção. Você gosta de trabalhar com alguém que faz as coisas com má vontade? Vai fazer uma coisa, ai, tá bom, vou pegar, né? Aquela pessoa mole, né? O mundo está acabando. Você gosta de trabalhar com alguém assim? Não dá, gente. As coisas têm que ser feitas com entusiasmo, com energia. E para amar o Senhor é da mesma forma. Amar ao Senhor com devoção, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque o nosso Deus, ele não vai acabar. O carro que nós amamos vai acabar. O poder que nós desejamos, um dia vai aparecer alguém mais poderoso. Se você vive para alcançar seguidores na internet, um dia vai aparecer alguém mais popular que você. Se você busca para viver pela beleza, gasta tempo em frente ao espelho, tempo, aí daqui a um pouco vai aparecer as rugas, o cabelo vai cair, o cabelo vai ficar branco, e aí vai ser difícil manter todo esse padrão de beleza, porque a beleza, ela é passageira. Então não viva pela beleza, não viva pela riqueza, não viva pela fama, não viva pelo poder, não viva pelo conforto, viva com entusiasmo para alguém que não estraga, para alguém que não acaba. Viva para o Senhor, com entusiasmo, com devoção. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase de C.S. Lewis.
Se quiser tirar uma foto, se quiser guardar essa informação aí de C.S. Lewis, ele disse o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Vamos dizer juntos? Tudo que não é eterno é eternamente... Uau! Seu carro é eterno? Diante da eternidade, então é algo inútil. Ok? Seu celular é eterno? Seus problemas são eternos? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ame com entusiasmo. Ame alguém que é eterno. Lembra conforme nós começamos o nosso tempo aqui? Quais as regras eu devo fazer para agradar a Deus, lembra? O que você falou está de acordo com o que Jesus falou? Ou você falou alguma coisa diferente? E olha que interessante, Jesus falou que é para amar, não é para cumprir regras, é para amar a Deus. E a nossa tendência é cumprir regras. O que eu devo fazer? O que eu devo deixar de fazer? Você já foi convidado, venha seguir Jesus, vamos caminhar com Jesus. Aí você pergunta, mas o que eu tenho que fazer? A resposta é, não faça nada. Mas não tem que dar o dízimo? Não precisa dar o dízimo. Mas não tem que ir na igreja? Não precisa ir na igreja. O que eu tenho que fazer? Você só precisa amar a Deus. Ame ao Senhor, porque o resto Ele vai fazer em ti. Depois que você ama a Deus, você vai querer fazer essas coisas. Mas a gente inverte. A gente fala, ó, vem seguir Jesus, mas você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. Enche a pessoa de regra. Foi isso que Jesus falou, gente. Jesus falou que nós devemos amar a Deus. Mas se a gente quiser cumprir a lei, olha o que Tiago diz: pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Se alguém quer buscar obedecer todas as leis, mas tropeçou numa só, é culpado de pecar contra todas. Então, lembra que eu mencionei, todos nós aqui somos pecadores? Se alguém acha que não está pecado, não tem pecado, faz de Deus um mentiroso, porque todos nós tropeçamos. E aí é o perigo. Lembra que eu mencionei? Eu começo a viver por regras, eu começo a me comparar, achar que eu sou melhor que alguém. Então, por mais que nós tentemos cumprir as regras, nós não vamos conseguir. A gente sempre vai violar alguma regra. E é por isso que Jesus falou: não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Quem é que cumpriu a lei? Jesus. Então nós precisamos de quem? De Jesus. A justiça de Jesus, a obra de Jesus, foi o que Ele fez. A nossa esperança tem que estar em Cristo, é nele. E aí, Gálatas diz, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E eu quero agora que você pense num pecado bem feio. Pense num pecado bem feio, que você tem nojo. Você crê em Jesus, você ama Jesus, você segue a Jesus, mas tem aquele pecado que é mais feio do que os outros, na sua opinião. E bem no dia que você está praticando esse pecado, Jesus volta. Você vai ir para o céu ou vai ficar? Se você falar que vai ficar, que não vai ir com Jesus, você ainda tenta ser justificado pela prática da lei. Você ainda tenta obedecer para alcançar a salvação. Mas Gálatas diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Então, quando alguém chega para nós e fala: você é um tremendo pecador, aí você fala: gente, você não sabe nem a metade da história. Você não sabe já o que eu já fiz da vida. Você não sabe o que eu penso. Você não conhece o meu coração. Você não sabe o que eu falo. Nossa, a minha vida, eu sou o pior dos pecadores. Mas tu merece para o céu? Alguém de nós merece para o céu?
Não, por isso que a salvação é pela graça. E olha que loucura, quando a gente convida alguém para seguir Jesus, né, a pessoa pega e fala assim: deixa eu arrumar minha vida primeiro para seguir Jesus. Como se os seguidores de Jesus tivessem vida perfeita. Não, nós seguimos aquele que é perfeito. Enquanto a gente segue aquele que é perfeito, ele vai transformando as nossas vidas. Ninguém é justificado pela prática da lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Veja esses 3 textos aqui que nos mostram acerca do amor de Deus. Diz o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Um morto tem apetite por Deus? Ele está morto. E Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, Ele nos ressuscitou, Ele nos amou quando nós não oferecemos nada a Deus. A salvação é pela graça. Veja o que diz esse outro texto: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, queridos amigos, nós vivemos por fé. Seguir a Jesus não é para pessoas perfeitas, é para doentes. É para pessoas que têm problemas e têm dificuldades e têm imperfeições e que pensam coisas erradas, falam coisas erradas e reconhecem isso, e confessam isso. Fala: eu sou um grande pecador, mas eu amo a Jesus e Ele é o meu grande Salvador e Ele tomou o meu lugar na cruz e eu vou para o céu não pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez. Por isso que toda a glória é ao Senhor. É viver para Cristo. Então nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Vamos dizer juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mais uma vez? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando alguém te perguntar por que você ama Jesus, é porque Ele me amou primeiro. Eu estava morto nos meus pecados, eu não queria saber de Deus, Ele foi atrás de mim, Ele tocou no meu coração, Ele enviou alguém, Ele me convenceu do pecado, Ele me sustenta, Ele me ampara, Ele me protege, Ele me cuida, Ele me ama. Eu amo a Ele porque Ele me amou primeiro. O que Deus espera de nós? Apenas crer em Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Viva para Jesus. Se você já frequenta a igreja há muito tempo, talvez você tenha a tendência de querer conquistar o favor de Deus, querer impressionar a Deus. Nós não conseguimos. Então nós precisamos repensar a nossa vida, repensar a nossa salvação, repensar a vida cristã. E eu gostaria de terminar essa mensagem, como que a gente pode então colocar em prática aquilo que nós ouvimos hoje? Como que a gente pode sair daqui e falar: tá bom, Onéias, como é que eu pratico isso? Eu quero amar a Jesus, eu quero me relacionar com Jesus. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar fale com Deus. Deus não é um ser distante, Deus é um ser pessoal. Fale com Deus, converse com Ele, abra seu coração. Eu não sei se você assistiu o show do humorista Jonathan Emmers ontem, mas foi bem interessante uma hora que ele mencionou o seguinte, que às vezes as pessoas vão orar e elas falam o seguinte: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu estou lhe buscando agora, porque eu preciso ouvir a sua voz. E elas oram assim. Você já viu alguém orar assim? Aí ele fez o seguinte desafio: quando o teu pai liga para ti, como é que você conversa com ele? Oh meu pai, que saudade que eu estava de você, como é que você anda? E eu gostaria que o senhor estivesse falando comigo agora. É assim que você fala com seu pai? E aí pai, como é que está a vida aí pai? Pá, aqui pai, eu estou numa situação tão difícil, estou passando os problemas. Tu abre teu coração. E a gente tenta impressionar a Deus com a nossa oração. Não tente impressionar a Deus, só fale com Deus. Fale: Deus, eu estou tendo uns desejos tão malucos no meu coração, Senhor. Deus, eu estou querendo fazer umas coisas, estou com vontade até de matar
o meu chefe, matar minha esposa, igual a Flor de Lis, eu quero matar o meu marido, Senhor. Deus, eu estou querendo dar uns tapas no meu filho. Deus, eu estou com vontade de roubar no meu serviço, eu estou precisando de dinheiro. Fala para Deus, não esconde de Deus, converse com Ele. Irmãos, esses dias eu estava trabalhando lá em casa, no computador, cheio de coisa para fazer, e sabe aquela hora que você está mais pilhado assim, ó, você precisa terminar o raciocínio, você precisa concluir aquilo que você está fazendo, e eu lá no escritório, daqui a pouco vem o meu filho, papai, vem aqui que eu quero lhe mostrar uma coisa. Irmãos, eu ali, ó, eu virei para ele, falei, filho, meu filho tem 5 anos, Samuca, o que você quer me mostrar é urgente ou é importante? Se for urgente eu vou, se é importante eu vou daqui um pouquinho. Aí ele falou assim, papai, não é urgente nem importante. E aí virou as costas. Mas a forma como ele falou, papai, não é urgente nem importante, irmãos, aquilo dali pesou muito forte no meu coração. Porque para uma criança, pode ser o desenho que ele fez, pode ser o sol, uma sombra, alguma coisa que ele viu em casa, para ele é urgente, para ele é importante. Eu falei, filho, eu vou agora. Deixei o que eu estava fazendo e fui com ele. Deus, ele nos ouve. Deus, ele conversa conosco. Fale com Deus, se relacione com Deus, abra teu coração. Quando estiver dirigindo, né? Se você trabalha dirigindo, vai conversando com Deus, põe um louvor alto lá, fecha os vidros e se conecta, né? Às vezes você vai parar num farol, imagina, né? Você vai em Campinas, vai numa cidade grande, você para lá no farol, lá e você está orando, está chorando, está falando com Deus, o carro do lado te olha e fala, caramba, esse aí está alucinado, né? Esse aí está viajando, mas é que você se conectou com Deus, você está falando com Deus. E em segundo lugar, ouça Deus. Não adianta só a gente falar, nós precisamos ouvir o que Deus tem para a minha vida, ouvir o que Deus tem para a sua vida. O Salmo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Você já andou desanimado, triste, às vezes com vontade até de tirar a própria vida? A Bíblia diz que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela revigora, ela refaz a nossa alma. Então, se você quer que a sua alma seja refeita, gaste tempo na palavra de Deus. Ouça o Senhor. Pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor espera do meu casamento? O que o Senhor espera da minha família, do meu emprego? Senhor, age, Senhor. Faz a grande obra que o Senhor quer fazer. Faça a obra de transformação na minha vida. Então, o que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós, é que nós possamos nos relacionar com Deus. E aí, se você perguntar, Onéias, para fazer parte dessa igreja aqui eu tenho que dar o dízimo? Eu vou falar, não tem que dar o dízimo. Onéias, para fazer parte desses seguidores imperfeitos aqui eu tenho que ser membro da igreja? Não, você não tem que ser membro da igreja. Eu tenho que ter roupa de crente? Perfume de crente? Não tem. O que eu tenho que fazer, Onéias? Só uma coisa, a gente quer que você ame a Jesus. Ame a Jesus. Se relacione com Ele, porque o mais Ele vai fazer. Vamos orar nesse instante? Converse com Deus. Como que está o seu amor ao Senhor? Peça para Deus trabalhar na sua vida e te levar cada vez mais perto dEle. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor conhece cada pessoa que chegou aqui hoje, a situação de vida de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, como que está a alma de cada um. E às vezes nós queremos fazer coisas para lhe impressionar, mas nos ajude a lembrar do que Jesus falou, que é preciso nós simplesmente amar, e que a gente possa se relacionar com o Senhor, viver para Ti, viver para a Sua glória. Esteja operando em cada lar, em cada família, em cada casamento, em cada vida aflita, para que em tudo o nome do Senhor, Pai, seja honrado e glorificado. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.